Olá, começa agora mais uma edição do Porto Alegre em Debate. Nas redes sociais, eles são um fenômeno. Vídeos de rotinas de skincare com dezenas de passos, produtos caros e promessas de milagres estéticos acumulam bilhões de visualizações. Mas por trás das telas, o desejo pela chamada pele perfeita acendeu um alerta vermelho entre médicos e psicólogos. Crianças, adolescentes e jovens estão consumindo ácidos, retinol e tratamentos anti-idade precocemente, muitas vezes influenciados por rotinas que visualizaram na internet. Mas quais são os limites entre o autocuidado e a obsessão? Como o uso inadequado destes cosméticos pode prejudicar a saúde física e comprometer o bem-estar emocional dos pequenos? Para debater sobre a geração da pele perfeita, recebemos hoje no estúdio a doutora Carolina Lisboa, psicóloga, a doutora Flávia Reginato, dermatologista, a doutora Betusca Kramer, médica pediatra, e a doutora Fabiane Lorenzini, médica pediatra, médica dermatologista. Sejam muito bem-vindas, gurias, ao nosso programa. O debate começa agora. E para iniciar a nossa conversa, eu gostaria uma fala das quatro em relação à mudança no atendimento, enfim, nos consultórios de vocês, relacionadas a esse momento que a gente vive agora com esse boom, né, de skincare, de rotinas que as crianças acabam visualizando na internet. Doutora, por favor, a senhora. Então, a gente vê uma frequência muito grande dos pacientes, muitas vezes acompanhado de suas mães, né? Pela busca do skincare correto, por onde começar. Às vezes as mães ficam um pouco perdidas das crianças verem tantas coisas no Instagram, querer usar os seus cremes, né? E justamente essa orientação que a gente consegue passar do que a criança usar, né, no consultório, eu acho bem importante, né? Não deixar a criança usar o que está vendo, consumir somente um conteúdo que aprendeu na internet, né? Ou usar os cremes da mãe, né? Do adulto. Doutora, como que muda a sua rotina a partir, então, desse momento que a gente vive agora, em que as crianças acabam sendo influenciadas pelo conteúdo que viraliza na internet? Com certeza, as crianças têm acesso a várias rotinas de skincare e nem sempre são adequadas para a idade. Inclusive, assim, rotinas com muitos passos, com muitos produtos. E a gente vê que tem uma preocupação muito grande em relação a essa perfeição estética, que também é muito preocupante. Por outro lado, eu ainda acho que quem procura, os pais que levam no consultório para ter uma orientação adequada, já é uma grande coisa. Porque muitas crianças, muitos produtos, a gente consegue comprar na farmácia sem receita médica e podem esfoliar a pele, podem trazer riscos para as crianças. Senhora, doutora, o que percebe agora nesse momento em relação a esses vídeos, a essas imagens que acabam, né, repercutindo e reverberando no dia a dia das crianças e adolescentes? Sim, eu estou muito feliz de estar aqui e eu estou feliz de estar com colegas da medicina, porque no meu consultório o que chega são os desejos por esse rosto perfeito, por essa forma perfeita, muito retroalimentado, muito reforçado positivamente pelas mídias sociais, que mesmo que os jovens, tanto meninas quanto meninos, tanto crianças quanto pré ou adolescentes, entendam que existem filtros e eles sabem mexer melhor do que a gente, o impacto na subjetividade, na autoestima e nesse senso, que é a parte que mais me preocupa, de perfeccionismo, ele é muito forte. E eles ficam nessa busca, não todos, mas uma grande parte hoje em dia, de um rosto perfeito, de um corpo perfeito. Eu estou feliz de estar com vocês, porque eu também quero escutar sobre os prejuízos reais para esse corpo em desenvolvimento, coisas que eu escuto no consultório sem muito aprofundamento, a questão hormonal. Para as meninas, a questão da idade da menarca, o crescimento, o quanto, a altura, como vai ficar. Porque esses são argumentos que eu posso vir a estar utilizando, não como a pessoa que vai jogar o balde de água fria, não faz o skincare, né? Vai fazer mal para ti, mas para eu poder problematizar, para que seja uma tomada de decisão desse jovem não utilizar ou utilizar com cuidado.
E para a gente não ficar só na questão negativa, que eu não gosto disso, né? Eu acho que a doutora falou que tem o lado bom dos pais levarem para o atendimento, dos pais estarem preocupados com a saúde, mesmo que seja visando uma estética ou alguma melhora, uma prevenção de alguma coisa de pele, mas uma melhora da qualidade dessa pele. Eu também queria dizer que é também um movimento que pode ser uma brincadeira. Então, as meninas, numa determinada faixa etária, e elas são várias faixas etárias, elas gostam de fazer skincare uma na outra, elas gostam de se reunir num dormidão e fazer skincare. Verdade. Tem o skincare no aniversário. E esse momento é muito importante para o desenvolvimento psicológico, emocional e social. E aí eu acho que a gente não precisa abrir mão dali. Então, demonizar, assim como várias vezes eu levanto uma bandeira, não vamos demonizar mídias sociais, os jogos eletrônicos, porque não é aí. É uma interação e a gente trabalhando os indivíduos, a questão da cultura, os valores, desenvolvimento moral, esses aspectos por si só não vão causar um prejuízo. Eu adorei. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? Acho maravilhoso a gente ter a oportunidade de falar. Quando fui convidada, minha resposta foi: que coisa boa vocês darem espaço para esse assunto, né? Parabéns, né, por trazerem isso. Eu, enquanto pediatra, quero puxar um pouco também essa discussão para onde tudo começa, né? Quando trazer aqui a reflexão dos pais, mas principalmente dos familiares, aqueles familiares que às vezes não sabem o que vão dar de presente e dão maquiagem, por exemplo. Então, esse estímulo, e aí para os meninos dão gel e coisas, não que a gente não tenha que ativar a autoestima da criança, e de várias formas isso pode ser feito, valorizando, fazendo que ela se olhe no espelho, como tu está lindo, como tu está linda, tá? É isso. Mas eu não preciso de filtros, eu não preciso de esmalte na unha, eu não preciso de maquiagem para estar lindo, porque a infância é linda sem filtros. E a partir dos 6, 7 anos, a criança já começa a surgir esse monte de inseguranças e esse monte de perguntas que eles fazem. Não tá bom? Será que eu sei? Não consigo, né? Quem tem filho em idade escolar sabe isso. Não vou conseguir, não sei, não aprendi. Então, isso é um teste todo o tempo. Se esse teste vem, será que eu consigo ir para a escola sentar com meu cabelo arrumado? Será que eu preciso botar maquiagem? Será que eu preciso botar um gloss? Será que eu preciso disso para ir para a escola, para ser aceito? Porque no fundo, atrás de tudo isso, está o ser aceito, né? Às vezes, tu olha no TikTok e algumas meninas não querem seguir os 10 passos. Mas todas as minhas amigas estão fazendo. Tu não fez ainda? Tu não pediu pra tua mãe comprar não pode dizer marca aqui, mas o creme, nossa, super caro, da moda, caríssimo. Viralizado. É mais caro que a tua mãe usa. Não, tu não tem ainda. Então, isso tudo faz parte dessa questão do pertencimento. E aí falo, eu enquanto mãe também, não, né, acho que é importante, e acho que no consultório a gente se conecta muito com as mães e com os pais, quando a gente se coloca nessa condição também de mãe, também eu tenho 2 filhas, uma eu não sabia de tudo isso, talvez tenha estimulado demais, essa outra que eu tenho de 10 anos não rola, então ela já, a gente faz o pediatra no consultório um pouco desse banho de água fria. Não pode usar esmalte em criança. Por quê? E aí eu vejo o skincare como um braço perigoso, e que maravilha a gente poder estar falando sobre isso, que são os disruptores endócrinos de uma forma geral. E isso é uma coisa que nós falamos muito, faz parte da minha linha de prevenção de cuidados, é orientar os pais desde o início sobre aonde estão os disruptores endócrinos. Estão nos metais pesados, na qualidade da água que tu toma, em não usar skincare, né? E em não usar plásticos de forma inadequada, ensinar a criança. Então, isso pode estar em vários lugares. Hoje a gente vai falar especificamente dos ftalatos, dos parabenos. E que coisa legal a gente poder ensinar para os pais. E existem, e aí eu achei, eu que acompanho isso há bastante tempo, a indústria e principalmente o mercado dermatológico, a farmacologia se deu conta disso e retirou parabenos de vários produtos. Então, não é que não tem opção, tem opção.
tem opção muito boa. Shampoo, condicionador, Leave-In, tem várias coisas sem parabenos. E escrito no rótulo já, tá sem escrito. parabenos. Sem alumínio. O problema são aqueles produtos de procedência duvidosa, porque às vezes eu tenho uma filha de 2 anos e um dia antes da gente marcar esse programa, eu comprei um kit maquiagem para minha filha, porque ela estava usando as minhas maquiagens. E eu confesso que, por mais esclarecida que a gente seja, eu até pensava, vai fazer mal, pode fazer mal, mas é menos pior do que ela usar a minha maquiagem, né? E aí, é menos pior ou não é? O que a gente faz nesse caso? Eu acho que a gente tem que entender assim, que a pele da criança é diferente da pele do adolescente, é diferente da pele do adulto. Apesar da pele da criança já estar completamente formada, as mesmas camadas, tudo certinho, ela absorve muito mais, justamente por ela ser mais fina. Aquela camada de células mortas que habitualmente todo mundo tem, né? Na criança ela é muito fininha, então os produtos eles penetram com maior facilidade. A pele da criança é uma pele que não foi exposta a diversas substâncias, então o risco dela fazer uma alergia é muito grande. O risco dela fazer tanto uma alergia, uma dermatite irritativa, uma queimadura. Os ácidos, eles queimam, a gente tem queimadura química. Eu contei, né, que semana passada eu atendi uma menina de 6, 8 anos que fez uma queimadura importante no rosto, mexendo e misturando skincare. Ela acabou colocando desodorante junto, né, seguindo os passos de uma mini blogueira, enfim. E acabou fazendo uma queimadura grande. Então, a pele da criança é muito diferente da pele do adulto. Então, essa é a primeira resposta que acho que a gente tem que dar, né? Criança não usa produto de adulto. Não sei se a Fábio concorda comigo também. Mas, ao mesmo tempo, isso que você falou sobre a procedência duvidosa faz todo sentido. Porque nem todos esses produtos de procedência duvidosa são claros em relação ao rótulo. Então, a gente tem uma orientação, assim, no consultório, que, além dos produtos que a gente prescreve, os cremes, por exemplo, que são liberados na União Europeia, são cremes mais rigorosos em relação a produtos que fazem mal para as crianças. E é muito importante ver isso. Por exemplo, sem parabeno, que é uma coisa que hoje em dia a gente consegue enxergar nos rótulos. Outra coisa, os filtros solares adequados para a idade, porque se tem um skincare muito importante em todas as idades, é proteção solar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que procurar, coisas específicas para a idade. E eu estava pensando em outra coisa enquanto a gente estava falando, porque a gente, antes de vir para o programa, pensou em algumas coisas e alguns recados que a gente queria passar, ou dúvidas, né, ou sementinhas que a gente quer plantar nos pais, professores, de inquietação. Eu pensei sobre as fases do desenvolvimento humano, né? Como mestre e doutor em psicologia do desenvolvimento humano, a gente gasta muito tempo estudando o que é normativo e o que é atípico, ou precoce, ou tardio para cada faixa etária. E aí eu fiquei me perguntando sobre a infância, agora enquanto eu estava escutando você, sobre o brincar, porque quando a gente fala sobre tecnologias, e é uma das minhas áreas de expertise, tecnologias e subjetividade, cognição e comportamento, a gente fala muito para os pais, professores, adultos responsáveis, é melhor do que tirar a tecnologia, oferecer algo. E quando a gente dá sugestões, a gente vai para a área do esporte, a gente tenta fomentar que os pais investam em algo artístico de qualquer ordem, pode ser uma aula formal de música, de artes, mas podem ser brincadeiras, né? Eu trabalho em um instituto de ações sociais e a gente tem trabalhado com a reestruturação de algumas praças e também tem essa preocupação que essas praças sejam espaços que as crianças possam brincar. E quando a gente fala de brincadeira e de ser criança, não é se maquiar. Ou é se maquiar com o famoso e muito potente para representação mental e desenvolvimento faz de conta. Então, quando a tua filhinha de 2 anos quer pegar as tuas maquiagens, é muito saudável no sentido da modelagem. Ela está identificada contigo. Ela está percebendo, a mãe vai para a TV, ela se maquia, ela tem um trabalho que demanda essa maquiagem que está super adequado.
Mas quando a gente pensa em infância, e eu não gosto de trazer discursos saudosistas, mas vou trazer. Há uns anos atrás, a gente fazia de conta que estava se maquiando, né? A gente, às vezes, brincava daquela maquiagem ou fazia uma que outra coisa, mas não tinha muito esse acesso, né? Então, eu acho que essa questão das fases, a gente tem que cuidar para não puxar demais, deixar tão precoce, pular etapas. A gente pode atrapalhar um pouco essas cabecinhas, essa subjetividade, quando a gente dá uma acelerada sem querer. Às vezes é sem querer, a gente acha bonitinho, tá no TikTok, tá nas redes sociais. Eu já vi algumas pacientes fazendo aniversário com skincare e tal. Acho que de repente até as casas de festa. Então tá organizado e não é por mal. Mas a gente pode ir um pouco, às vezes, no contrafluxo, levar para brincar, levar para o campo, assim, para uma área verde, trabalhar algumas questões mais abstratas, porque isso vai fazer muito bem, tanto para a parte emocional quanto para a cognição, para a inteligência, para desenvolvimento acadêmico, que em geral os pais se preocupam bastante, que os filhos tenham um sucesso agora e no futuro, né? Tem um ativo que se fala, né, no mercado econômico, na educação. Qual é o ativo mais importante das pessoas? O que custa mais para todos? O tempo. O tempo, hoje, ele vale, há muito tempo, né, se diz isso, mas assim, o tempo é valioso. O tempo dos pais, o tempo da infância. E o tempo desses pais curtindo e vivenciando essa infância, isso... aqui cabe uma reflexão, um alerta. Quem está nos ouvindo, que tempo que eu estou perdendo quando a minha filha está lá na frente do espelho, na frente de um celular, seguindo alguma coisa, ou precisa todos os dias, fica escrava já, né? Quantos pacientes, quantas meninas que a gente sabe que acordam 1 hora mais cedo para se maquiar, para ir para a escola, para arrumar o cabelo, para se maquiar, para tudo isso, com uma idade onde isso realmente não é necessário, onde isso é mais que passa do limite, e esses pais estão sendo coniventes, porque ela está perdendo um tempo de sono. Sono, alimentação saudável, hidratação, né? Isso tudo faz parte dos princípios de saúde. E a gente não vigilar por essas obsessões dos filhos e considerar que não, tem uma rotina. Era melhor que tivesse uma rotina de atividade física. Era melhor que tivesse uma rotina, e essa família fosse promovida, né, por esses pais, uma rotina de meditação, de oração, de mindfulness, um momento para parar, estar em momento presente, um momento de gratidão. Tem tanta coisa importante para a gente ensinar para uma criança, né? Que antes dessa necessidade de se colocar para ser aceito por um mundo externo, a partir de um padrão de beleza externo, que hoje está na moda. Então, eu tive num encontro, num congresso, e uma psicóloga trouxe um alerta. E aí é um assunto para um outro momento, mas é um alerta onde ela avisou que nos anos 2000, a gente vivenciou muito isso, que era um boom de anorexia e bulimia por essa questão dessa necessidade da imagem de ser magérrima, né? Porque na mídia, as manequins naquela época eram todas extremamente magras. E aí o lado negro da força se manifestou com uma quantidade de crianças. Nesses primeiros 20 anos dos anos 2000, o modelo da mulher foi ficando um pouco mais musculoso, mais torneado, mas agora está voltando. Então, mais uma vez, a gente tem que ficar alerta e aí com essa questão, né, de usar dispositivos para emagrecer mais ainda e ficar mais magra. Então, isso é ser escravo de uma estrutura, um sistema. Só que nós, a família, o núcleo, precisa estar alerta. Aqui dentro dessa casa, isso é valorizado. Só que quando eu financio, quando uma criança de 11 anos não tem dinheiro para comprar skincare. Não tem dinheiro para comprar. Alguém paga para ela. Alguém paga, alguém coloca uma roupa apropriada para uma adolescente de 15 anos numa criança de 9 anos. Alguém coloca.
Então, a gente trazer, olha que a infância, ela, quando eu explico a adolescência, eu faço, né, eu gosto muito de metáforas, a adolescência é uma ponte entre a infância e a vida adulta. Essa ponte, ela pode ser de várias formas, mas essa infância aqui, ela acaba. A gente não volta essa ponte, quando a gente volta só depois para evoluir no autoconhecimento. Mas que tempo é esse que a gente está suprimindo da infância dos nossos filhos? Querendo ensinar ou imprimir modelos, rotinas de um adolescente ou de uma mulher adulta. Por quê? Deixa brincar. E se é para fazer ou faz de conta, então se é para, né, pega pepino, né? A gente fazia antigamente, pega pepino, dá para fazer beterraba, iogurte com mel, máscara de iogurte com mel. Tem várias possibilidades aí que não vão machucar essa pele, não vão queimar. As possibilidades são inúmeras e a gente vai falar sobre elas daqui a pouco, em seguidinha, depois do intervalo. O Porto Alegre em Debate já volta, não saia daí. Com o Porto Alegre em Debate, falando hoje sobre a busca pela pele perfeita. E vamos continuar nossa conversa. Agora eu quero questionar as doutoras sobre os impactos na saúde, na vida, enfim, de uma criança ou adolescente que acaba consumindo maquiagens, produtos de adultos que não são apropriados, que contêm muitas vezes substâncias, enfim, ácidos, que uma criança não deveria estar consumindo. Doutora, por favor. Bom, primeira coisa é o poder irritativo desses produtos, né? Um creme anti-rugas, ele contém ácidos, geralmente retinol, derivados do ácido retinóico, ácido glicólico, a própria vitamina C é um ácido, né? Um ácido ascórbico. Então, esses produtos, eles irritam a pele. Eles agem fazendo com que a pele seja eliminada mais rápido, então ela descame. Só que a pele da criança já é fina. Então, ela acaba que descama muito rápido, deixa vermelho, irrita, faz um peeling, né? Mas um peeling machucando, quase uma queimadura química, esses ácidos podem fazer. Eventualmente, produtos para mancha também, né? Pode machucar a pele, irritar, fazendo essas queimaduras químicas. Os produtos esfoliativos também afinam cada vez mais a pele, que já é fina. Doutora Fábio, que mais? Uma outra coisa é que alguns pré-adolescentes, adolescentes, usam cremes que também não são adequados, que são para a pele mais madura, e isso pode ser comedogênico, ou seja, pode fazer acne, pode fazer comedão na pele do adolescente, que busca essa pele perfeita, tudo, e consegue o contrário, acaba gerando acne. Uma outra coisa é que alguns produtos, então, além de descamarem, de poderem machucar a pele, eles podem gerar dermatite de contato nessa criança. Então, por isso mesmo, porque a criança tem a pele mais fininha, mais sensível, ainda não entrou em contato com essas substâncias. Imagina um skincare de 10 passos numa criança com a pele fina que ainda não teve contato com as substâncias. E esse skincare, com vários passos, os produtos eles vão se somando. Então, a própria composição de um com o outro não combina e acaba irritando ainda mais. Então, o que a gente pensa assim no skincare para uma criança? Eu acho que assim, a saúde é o meio termo entre a falta e o excesso, né? Então, cuidar da pele é super importante, né? Saber que tem que cuidar da pele, saber que tem que andar pela sombra, não pegar sol direto, tudo isso é cuidar da pele, né? Uma boa alimentação, tomar bastante água. Agora, quando esse cuidado passa da criança ficar 1 hora na frente do espelho, não sai de casa sem estar maquiada, imagina uma criança não sair de casa sem estar maquiada, né? Isso já passou do que é saudável, então é isso que a gente tem que cuidar, né? O skincare, ele é bem-vindo, o cuidado com a pele é super bem-vindo, mas tem que ser saudável, tem que ser, fazer um bem-estar para a criança e para a família, e não se tornar um problema. Outra questão que pode interferir é na questão hormonal, no desenvolvimento, na puberdade. Isso pode acabar, de repente, acelerando essa fase das crianças, né? Por estarem consumindo esses produtos e por estarem agindo também como adultos. Isso.
Em 2021, a Sociedade de Pediatria já publicou uma diretriz onde fala dos disruptores endócrinos. E as maquiagens, os parabenos, os ftalatos, eles estão dentro desses disruptores, que são substâncias químicas derivadas do petróleo ou outras substâncias que mimetizam, né, enganam o organismo de que existem hormônios ali nesse corpo e começam a ativar os hormônios que estão adormecidos na infância e devem estar adormecidos para nascerem, né? A criança desperta na adolescência, na puberdade, que é quando as meninas vão entrar na puberdade, os meninos também. Então, quando eu começo a enganar o organismo e expor esse organismo na tenra idade a essas substâncias, eu começo a confundir as coisas. E a gente já vê hoje em dia crianças com 5, 6 anos já com sinais de que isso está sendo desenvolvido, desenvolvimento de mama, nas meninas pelos pubianos, e isso é um caminho que pode ser paralisado se a gente tira essa substância. Então, é por isso a importância desses alertas. Então, os plásticos, os metais pesados, tudo isso é um conjunto de ações preventivas que cabe a nós, né, orientar os pais e conversar e ensinar outros caminhos. E, claro, não precisa ser terra arrasada, não é que não possa nada, mas existem sim soluções, como a gente está fazendo aqui, falando e sugerindo, e também existe o peso que se dá para isso, né? O peso, uma coisa é o autocuidado, estimular o autocuidado, estimular a autoestima, é a mesma coisa que com 10, 11 anos não querem tomar banho, né? Então a gente tem que, vamos voltar a tomar banho, vamos se arrumar, beleza, mas isso não significa, né, precisar sair maquiado, né? Então, essa flexibilidade também caminha com uma outra competência que é do adulto jovem do futuro, que é a flexibilidade. Se eu já tenho uma criança com 7, 8 anos, 10 anos, que tem a rigidez de não conseguir fazer alguma coisa porque ela não fez isso, isso significa uma rigidez que eu não deveria estimular, né? Ela precisa sair sem maquiagem nenhuma, assim como nós também podemos ir no supermercado ou fazer alguma coisa sem maquiagem, e eu posso, se eu quiser, botar uma sandália e não sair, eu preciso ter essa liberdade, né? Isso não é justo fazer isso com as crianças, né? Eu queria falar um pouco dos pais, porque também não é fácil ser pai e mãe. Isso tem que ser, eu acho que todo mundo aqui, eu acho que nós todas aqui somos mães, sim, certo? Então, acho que um pouco a gente sabe, né? Então, tem pais que se desabafam no meu consultório, né? De que eles não acham legal que a filha tá 1 hora antes de sair se maquiando, mas que eles não estão conseguindo mudar aquela realidade. E às vezes são pais muito dedicados, muito presentes. Então, agora tu falaste em rigidez, Betuza, e aí eu pensei, tem questões que vão ter a ver com os perfis. Em criança a gente não fala em personalidade, mas que depois vai virar uma estrutura de personalidade. E aí não necessariamente tem a ver com eu preciso me maquiar, pode ser eu preciso sair com a bota tal, eu preciso no dia de chuva rezar várias Ave Marias, aí pode ter a ver, acho que é importante a gente saber, né? Pode ter a ver com o perfil e não com a questão da maquiagem em si ou com uma questão de falta de valores. A outra coisa que eu estava pensando, ouvindo vocês também, falando de parentalidade, é que eu sempre falo no consultório que a minha função é diferente da do pai e da mãe, que eu sei muito bem porque eu sou mãe também. Então, os pais, nós pais, a gente tem que se autorizar a ensinar para os nossos filhos o que a gente acha que é aceitável e inaceitável. Então, na minha casa, é inaceitável sair maquiada com tantos anos. Mas na casa do outro pai pode ser diferente. E não é papel meu como psicóloga, nem dos meus colegas psicólogos, eu entendo isso, dizer que a criança pode ou não pode. Entretanto, eu vou ter todos esses argumentos da medicina, de outras áreas do conhecimento que são mais factuais e que eu vou dizer, olha, isso aqui vai causar isso aqui vai causar isso. Mas em se tratando de desenvolvimento humano, tem várias questões
que não cabe a mim dizer faz, não faz, mas cabe a mim fornecer um espaço para que essa criança e essa família possam refletir sobre os benefícios e os malefícios, né? Então, e quando a gente vê que uma criança precisa acordar a tal horário e ela precisa ficar maquiada e tirando essas partes de perfil, de personalidade, de rigidez, né, de algum traço obsessivo, a gente tem que se preocupar com o que a gente falou no início, assim, da conversa, perfeccionismo, né? Então, assim, a doutora falou muito sobre a questão do senso de pertencimento, eu concordo, a pressão do grupo de pares na adolescência é fortíssima, não há pai ou mãe que diga, não faz isso, vai com qualquer roupa, tanto faz, que aí esse pai e sua mãe está sendo zero empático, para não dizer nível negativo de empatia. Parece que nunca foi adolescente para saber que aquilo ali é a morte, literalmente, em alguns casos, o que é muito triste, né? Então, aquela criança que tem essa necessidade e que tem a questão do grupo de pares, mas vamos supor que não está tão forte, a gente vai estar observando, muito provavelmente, um traço de perfeccionismo. E aí isso eu acho que sim, os pais e os profissionais da psicologia e psiquiatria têm que agir fortemente contra. O perfeccionismo é diferente, porque tem pais que vão te dizer, mas eu acho legal que a minha filha é vaidosa. Eu acho legal que o meu filho é vaidoso, ele não quer ter espinha, qual o problema? Né? Não é bonito, eu também sou vaidosa. Tu vê como é que eu sou, como é que eu me porto? E a gente tem que cuidar, porque buscar excelência, ser vaidoso, se cuidar, né? Como a gente estava falando, autocuidado, não é uma luta desenfreada pelo ideal. Tá faltando um risquinho aqui, né? Essa blusa assim tá um pouquinho larga aqui, então chora, eu não vou agora, se fecha no quarto. Aí a gente tem que ficar atento. O perfeccionismo está ligado à baixa performance acadêmica, à baixa performance nos esportes. Estou falando coisas assim bem valoradas, volta e meia pelas escolas e sociedade, mas há traços depressivos, há muito incremento na ansiedade e a gente vai ter uma saúde mental que vai ficar muito empobrecida. E eu vejo, às vezes, uma resistência nos pais porque eles confundem o perfeccionismo, que é patológico, eu gostaria de grifar isso, com a busca por excelência, com o se cuidar, com a vaidade, com uma pessoa que sabe se comportar, com uma pessoa que se importa com a sua aparência, como é que ela vai falar, com a foto que vai postar, com uma pessoa que não improvisa, ela posta assim, revisa a foto porque ela não improvisa. É uma confusão muito não saudável que as pessoas têm feito hoje em dia. E que eu acho que respinga no skincare. Como diferenciar, então, esse cuidado saudável, né, de uma obsessão ou alguma questão patológica? Isso, eu estive recentemente no Congresso Mundial de Dermatologia Pediátrica e um tema muito debatido foi justamente a palavra cosmeticorexia ou dermorexia, que seria aquela obsessão, o transtorno obsessivo-compulsivo voltado para o skincare. Então é aquela criança que consome muito conteúdo da internet, fica só buscando, e à medida que a gente vai consumindo, a gente sabe que o próprio algoritmo entrega mais, né? E a gente fica com aquela ideia realmente de pertencimento. Todo mundo está fazendo, eu também tenho que fazer, né? Olha só, todo mundo faz, porque o mundo dela se voltou para aquilo, né? Então, a bolha dos algoritmos fez com que ela achasse que o mundo fosse basicamente aquilo que ela está fazendo, né? É um transtorno, né? Um transtorno obsessivo-compulsivo em busca de vídeos de skincare, do próprio, de fazer o skincare e também da cultura do glass skin, né? Da pele de vidro, aquela pele de porcelana. Sem poros, uma pele irreal, né? Uma pele de filtro. E que altera muito também, que impacta muito na autoestima, porque ela nunca vai alcançar aquilo que ela enxerga na internet, né? Isso, qual é o impacto também, né, doutoras, da criança de repente tá ali vivendo aquele mundo virtual cheio de filtros, como que isso vai impactar na própria percepção da pessoa, né? É muito boa a tua pergunta, porque essa percepção vai ficar alterada, enquanto a gente deveria trabalhar essa aceitação. Quando eu fiz um trabalho de pesquisa, foi uma orientação de um mestrado na PUC,
o meu aluno investigou a autoimagem, a influência do Instagram e um construto na psicologia que chama autocompaixão, que eu não sei se todo mundo está familiarizado. Mas, assim, grosso modo, resumindo do trabalho, quanto maior o uso do Instagram, menor a satisfação com a própria autoimagem, né? Então, quanto mais eu uso, menos satisfeito com a minha autoimagem eu estou. E aí, nessa época, eu aprendi, eu falo isso para todos os meus pacientes, eu aprendi que nenhum ser humano é totalmente satisfeito com o seu corpo, com o seu rosto, E aquilo foi libertador, tu usou a palavra liberdade num determinado momento. A partir dali, foi uma nutricionista, professora da URGS, que me mostrou uma série de trabalhos onde entrevistaram muitas pessoas em diferentes culturas e nunca encontraram, a não ser a transtorno de personalidade narcisista, nem vamos entrar aí, que é uma patologia. Então, as pessoas que não têm algum diagnóstico grave, elas não vão gostar de tudo, nunca. Do seu corpo, do seu rosto, das orelhas, do cabelo, nunca. Então, a gente trabalha a aceitação, a gente trabalha se aceitar e descobrir o que a gente tem de mais bonito, que não necessariamente é mais bonito do que o outro, e eu trabalho muito nesse sentido, tentando responder a tua pergunta, e dá certo. Então, acho que a gente tem que trabalhar um pouco mais, assim, sabe, essa beleza individual, que pode parecer poético, mas todo mundo tem, é verdade. E dá certo, eu vejo no consultório, desculpa me repetir, eu faço esse tipo de intervenção. Eu vejo o problema disso é a ansiedade. Eu vejo manifestada nas crianças, nos adolescentes, essa ansiedade, essa inquietação por ser algo, ou ser alguém, ou ser uma imagem que eu não consigo. E o que eu preciso fazer para isso? E isso acaba envolvendo, às vezes, os pais e que ficam ansiosos em querendo entrar. O que precisa fazer para ser isso? E quando a gente traz essa discussão mais do ser, de quem somos, o que vale a pena, o que eu entrego, o que eu gosto realmente, a gente começa a descolar dessa coisa de ser alguma coisa que querem que eu seja, para ser quem realmente eu sou. Por isso que os momentos de ensinar, momentos de presença, respiração, momentos de mindfulness, falar sobre emoção, destrinchar a emoção, conta aí o que tu tá sentindo, e não terminar o dia, quando busca na escola, não é como é que foi, né? Assim, o que foi a melhor coisa que aconteceu hoje? A resposta já não vai ser, a pior coisa que aconteceu hoje foi isso. Tá, e qual é a lição que a gente está tirando disso aí tudo? Que eu não posso mais fazer tal coisa. Beleza, já. E a partir dali o assunto já vai. Então, a gente fazer a criança pensar e sair um pouquinho dessa superficialidade. Porque também se eu pergunto todo dia a mesma coisa, parece que eu não estou interessado. Tá, como é que foi? Como é que foi teu dia? Como é que foi teu dia? É um negócio bom. A resposta pode ser bom, né? Mas quando eu me conta como, me conta o que houve, eu demonstro mais interesse e a criança vai exercitando isso também. E o transtorno que a doutora Flávia mencionou do congresso, ele vem da ansiedade, ele volta para a ansiedade. Então, uma das formas também que a gente pode atuar é tratando com foco na ansiedade. E aí a consequência que a gente vai ter vai ser diminuir esse ciclo de busca obsessiva, compulsiva, né? Como outros transtornos também têm. E como que os pais devem lidar, então, e dialogar com os seus filhos, enfim, com as crianças que querem consumir, que insistem em consumir esses produtos, né? A partir dos vídeos, enfim, que vêm na internet. Como, então, estabelecer essa relação, né? Eu acho que primeiro é identificar o que é saudável, o que é autocuidado, o que é bonito, que a gente deve incentivar, o que já é patológico e está passando um pouco do limite, né? Então, assim, aquela criança que leva tudo numa boa, daqui a pouco ganhou a maquiagem, né? Vai fazendo a boneca, né? Não nela em si, não na coleguinha, mas numa boneca, faz uma coisa mais lúdica. Mas a partir do momento que a criança pega um espelho com lupa para procurar imperfeições no próprio rosto, né? Opa, já não está mais saudável. Tem aquela... Precisa ficar na frente do espelho, seguir toda aquela rotina, senão não vai conseguir sair de casa. Então,
tentar identificar o que é saudável e o que já está passando um pouquinho, né? Então, incentivar outras coisas, como música também. A música é uma coisa, um hábito tão saudável, né? Exato. Tentar levar as crianças mais para essas coisas que a gente sabe que tem mais saúde. Aos poucos, o mundo do skincare vai entrando, vai fazer parte, né, da vida. Hoje, tem um estudo recente que mostrou que 78% dos brasileiros usam algum tipo de skincare. 88% das mulheres, né, e um pouco menos dos homens, uma média de quase 80%, né? Então, o skincare vai fazer parte, né? Mas, então, tem que fazer parte saudável, né? Tem que ser uma coisa leve, sutil. Eu acho que identificar aquilo que é autocuidado, saúde, e aquilo que já começa a passar um pouco do que é bem-estar. brincadeira também, né? Eu concordo plenamente. Uma coisa que a gente vê até são crianças de 10 anos, 11 anos que não querem brincar para não ficarem suadas, para não sair a maquiagem. Vão maquiadas para o colégio e não querem desarrumar o cabelo, não querem estragar essa maquiagem. Eu acho que isso é um sinal de alerta. Quando já passou desse autocuidado, do saudável. Eu acho que isso também de ter tantos passos, de ter necessidade de consumir tantas coisas do TikTok que influencers indicam. Eu acho que o skincare, que é adequado para o seu tipo de pele, que é minimalista, principalmente na criança, né? De higienizar bem o rosto, lavar com água, usar o filtro solar. Isso é adequado, é gostoso, a gente pode passar isso para os filhos. Agora, quando começa a tentar replicar essas coisas excessivas da internet, daí eu acho que é uma busca que já está ficando negativa. Além de sempre precisar chegar nesse ideal de perfeição dos poros, de não ter dobras, imagina uma preocupação das crianças já em relação ao envelhecimento. É uma coisa que parece assim insana e que acontece, que a gente já percebe nos pacientes de 10, 12 anos essa preocupação. O que eu posso usar anti-envelhecimento? Então, para a gente é um choque, né? Então, assim, para encerrar, gostaria de uma consideração final de cada uma de vocês a respeito do que crianças e adolescentes podem fazer para ter uma rotina de autocuidado saudável, para se sentirem bem, para estarem saudáveis no final das contas, né? De uma maneira barata e também segura, né? Sem gastar muito, porque, enfim, esses produtos, comercialização a gente sabe que é cara, mas o que pode ser feito no sentido de suprir aquela necessidade do adolescente de usar maquiagem, enfim, mas de uma maneira segura e saudável. Eu acho que a criança, então, deve investir então no sabonete próprio para a pele. A gente sabe que o sabonete em barra, se a gente lembrar da aula de química, para ser uma barra, ele tem um pH muito alcalino, então ele irrita muito a pele. Então, de preferência, o sabonete líquido, lava o rosto de manhã. Eu sempre falo em proteção solar, que não é só o protetor, é andar na sombra, né? Eventualmente o protetor, o chapéuzinho. O chapéu é super bem-vindo. E algum hidratante próprio para sua pele. Sempre que possível, procurar orientação especializada. Doutora? Isso mesmo. Eu acho também uma outra coisa que é importante é dar essa orientação para as crianças evitarem de usar esmalte. Daí, é lógico, a gente adulto acaba utilizando, mas pensando bastante nos disruptores endócrinos, é uma orientação que eu sempre dou no consultório. Concordo plenamente dos sabonetes, eu normalmente dou ou sabonete líquido ou espuma, é uma coisa que ajuda no autocuidado, porque pré-adolescentes também têm uma tendência à oleosidade da pele, tudo é muito importante limpar a pele, mas tem que cuidar de não ser excessivo, porque a gente também pega alguns pacientes, alguns adolescentes com a pele descamando de tanto querer lavar, passar tônico, depois do tônico um ácido e até ácidos que são fotossensibilizantes, que sensibilizam a luz do sol durante o dia inadvertidamente. Então, eu acho que o filtro solar mesmo, um hidratante, e esse hidratante também tem que ser não comedogênico. Então, a gente procura sempre que seja sem parabenos e não comedogênico. Doutora? Bom, skincare.
cuidar da pele. Então, se é para cuidar, a gente tem que ensinar essa criança. O cuidado significa prevenção. Então, para esses pais, o recado é: crianças pequenas, vamos cuidar da pele, dos fâneros, tudo isso sem produtos com parabenos. Existem muitas opções muito legais que funcionam, que deixam o cabelo cheiroso. Para quem criança que tem cabelo crespo, tem Levin, tem tudo isso sem parabenos. Então procurem opções, procurem orientação dos seus médicos, dos seus pediatras, dermatos que estão acompanhando vocês, porque existem opções. Então, já desde pequenininho, não usar produtos, né? Não usar os seus produtos, o shampoo da mãe na criança, separa e compra. E outra questão, à medida que a criança vai crescendo, tentar não estimular isso, mas se realmente, eu quero cuidar da pele, faz receitas caseiras, faz as rodelas de pepino no olho, faz uma mistura com iogurte, com mel, né? Não usem limão, mas usem mel e usem iogurte, usem coisas assim. E faz lá e fica deitadinho, e quer fazer com as amigas, quer fazer um momento assim, eu acho super... isso pode acontecer de forma eventual. Diariamente, o cuidado com a higiene, com a asepsia, essa questão da beleza, do se arrumar, na criança pequena, na menina, por exemplo, em vez de ser na pele, pode ser o cabelo. Faz penteado, né, arruma. É possível que a menina se sinta também muito bonita e arrumada com um penteado diferente para a escola, em vez de precisar botar um gloss e tudo isso. E nos adolescentes, esse cuidado, e acho importante a oportunidade de conversar sobre a proteção solar. A coisa mais importante é aprender a lavar o rosto, não dormir nunca de maquiagem, saber lavar o cabelo, não deixar creme. Então, essas coisas básicas precisam ser conversadas em vez de ficar essa sobreposição de 10 passos colocando uma coisa em cima da outra. Eu fico pensando, como é que limpa isso tudo, né? Então, ensinar essa higiene acho muito importante e estarmos abertos para falar sobre isso. A puberdade tem um momento para começar, tem uma idade, né? A gente falou sobre isso. Deixem as crianças terem o maior tempo de infância possível. Esse fica o recado. Perfeito, doutora. Obrigada, doutora Carolina. Eu também, eu vou concordar com tudo que as colegas trouxeram no sentido do bom senso, do equilíbrio. Como eu falei antes, acho que não é fácil ser pai e mãe, mas não existe uma receita melhor do que o diálogo. E eu fico às vezes com pena dos pais, me incluo nessa, porque a gente tem muita informação hoje em dia, né? Então a gente fica muito querendo acertar com os filhos, os pais saudáveis, claro, eles querem muito acertar. Então eu faço isso, não faço aquilo, eu digo isso, não digo aquilo. Eu procuro orientar, ouvir o coração, a intuição, que os pais saibam que eles acham importante. De novo, além do diálogo, o modelo é o mais importante. Então, às vezes vai ser mais eficaz eu ir para o lado da minha filha ou do meu filho e lavar o rosto e brincar, uma rotina de skincare, principalmente se for criança, do que eu falar, faz isso, não faz isso, vai ser esse faz mal. Só uma dica, às vezes é melhor. Acho que pode ser uma atividade muito lúdica, muito divertida na infância, com todos os cuidados que as doutoras já falaram, e acho que na adolescência vai ter um outro caráter, o caráter da formação da identidade, o caráter da autoestima. Na adolescência o corpo muda muito, muda rápido. O processo de aceitação da imagem corporal que eu falei antes na adolescência vai ser bem mais difícil. Então, eles se enxergam mais, eles se enxergam através dos olhos dos colegas, dos amigos, do grupo de pares e das figuras de referência adulta. Então, é isso. Acho que a gente fomentar a não comparação social, a autoaceitação, que são palavras super bonitas, não muito fáceis de fazer na prática. Diálogo sempre, não tem certo e errado, mas se a gente vai na lógica da empatia, de tentar se colocar no lugar dessas crianças, procurando não restringir, porque ainda mais nos adolescentes vai dar o efeito contrário do que a gente quer, mas comendo mingau pelas beiradas a gente vai colocando os limites importantes.
Perfeito. É isso aí, então, o nosso tempo chegou ao fim e o recado de hoje é claro. Cuidar da pele é uma questão de saúde e não de obsessão ou pressão das redes sociais. Proteger as crianças e adolescentes e jovens desse consumo precoce é um dever de todos nós. Eu quero agradecer imensamente às nossas convidadas, a psicóloga Carolina Lisboa, a dermatologista a doutora Flávia Reginato, a pediatra a doutora Betusa Kramer e a dermatologista a doutora Fabiane Lorenzini. Obrigada pela companhia de vocês também. O Porto Alegre em Debate de hoje fica por aqui. Para rever estes e outros programas, acesse o nosso canal no YouTube da TV Câmara. Até a próxima edição.